Estamos de volta aqui, que bom podermos juntos compartilhar esse momento tão especial do culto de adoração ao nosso Deus. Que bom foi a Escola Sabatina, não é verdade? Nós tivemos aí os momentos das crianças, os momentos do estudo da lição da Escola Sabatina dos adultos. Tivemos muito louvor aqui e esse é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí na sua sala, na cozinha, no quarto, aonde você está assistindo, mesmo que você esteja aí com um aparelho, não é, de celular, que você pegue a sua Bíblia para que você possa ir anotando também e quem sabe tirando algumas lições importantes. Antes de nós lermos o texto, eu quero apenas que você abra no livro de Hebreus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o tratamento desse vírus que nós vimos semana passada, que é o pecado. O pecado contaminou o universo. E nós vimos que essa contaminação ela se estendeu de maneira muito ampla aqui no nosso planeta. E praticamente hoje nós temos esse planeta contaminado de todos os demais planetas do universo, de acordo com as Escrituras Sagradas. E eu quero convidar você agora a pensar um pouquinho como que Deus estabeleceu o tratamento. E logo mais, na sequência da série, nós vamos ver a vacina e a cura. Mas qual é o tratamento para que a gente possa se libertar desse mal tão terrível, desse vírus tão terrível que é o pecado? O livro de Hebreus, e você já deve ter aberto aí, ele tem algumas características importantes. E você vai ver que eu vou falar o tempo todo de que o autor desse livro é Paulo. E para que você possa entender por que eu vou falar isso, eu quero fazer algumas explicações aí. Então, existe muita gente que acha que Hebreus não foi escrito por Paulo. E eu anotei pelo menos 3 razões. A primeira razão é que o nome de Paulo não aparece nesse livro. Essa é a primeira razão. E normalmente nas suas cartas ele coloca o seu nome, não é? Endereçando alguém. A segunda razão, porque alguns creem que Paulo não é autor desse livro, é porque há um aparente conhecimento de segunda mão do Evangelho. Isso você pode ver no capítulo 2, no verso 3. E também uma terceira razão é a gramática, o estilo, o grego que ele usa, me parece ser diferente, não é, dos demais livros que ele escreveu. Só que nós precisamos entender uma coisa. Tem algo muito importante aqui em Hebreus que faz com que a gente entenda um pouquinho melhor por que dessa diferença. Os estudiosos creem que Hebreus não é um livro, mas é um sermão, uma homilia. E isso já ajuda a compreender a diferença que existem com as demais epístolas de Paulo. Mas não é só isso. Eu vou dar algumas razões mais importantes ainda. Mas se, na realidade, esse livro, na realidade, não foi escrito com a mesma estrutura das demais epístolas, significa então que existe uma razão da diferença, porque um sermão, ele é escrito de forma diferente de um livro. E toda a estrutura de Hebreus, ele vem numa forma de sermão. Agora, existem algumas coisas importantes aí. E eu vou pedir para que coloque na tela, existe um documento muito importante que a arqueologia nos ajuda a fortalecer a autoria de Paulo. E vai ser colocado aí na tela então esse documento, para que a gente possa entender, que é chamado o pergaminho P46. O P46, ele é um documento muito importante, por quê? Esse pergaminho, ele traz algumas características aí, você está vendo na tela, datado do ano 75 ao ano 200 depois de Cristo, e nós vemos que existem algumas coisas importantes nesse pergaminho. Eu vou pedir para que coloque a próxima tela. A próxima tela apresenta então o conteúdo desse pergaminho. Foi encontrado esse pergaminho com vários livros de Paulo. E você vê aí Romanos, você vê aí Coríntios, você vê aí Gálatas. E você vê também o quê? Hebreus. Hebreus também entra aí. E você pode ver então, no Museu de Michigan está esse documento, e você pode perceber de que essa é uma evidência muito forte que a arqueologia nos dá para nós afirmarmos que Hebreus foi escrito por Paulo. Bem, tirado essa dúvida, nós temos também a confirmação do espírito de profecia. É uma expressão que a gente usa, nós adventistas, para intitular os livros que foram escritos por Ellen White, que cremos que foram inspirados. E nós temos, por exemplo, no livro Grande Conflito, na página 347, nós temos aí no Testemunhos Seletos, volume 2, na página 267, a afirmação de que Paulo é o autor do livro. Feito essa explicação, vamos ao texto agora. Capítulo 3, vamos lá? Capítulo 3, verso 1. Olha que interessante o que Paulo aqui nos diz. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus.
O apóstolo Paulo aqui, ele faz um considerando. Os estudiosos dizem que o capítulo 3 é o início das considerações ou dos considerandos de Paulo dentro desse livro, entre aspas, ou desse sermão de Paulo. E aqui então ele faz essa consideração. E a consideração que ele faz é: considere o apóstolo sumo sacerdote. E aí ele menciona Jesus. Por que Paulo faz essa afirmação e esse apelo nesse início dessa sessão do capítulo 13 e 4? Você vai ver outros considerandos. Por exemplo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No capítulo 4 ele faz um considerando, fazendo um apelo para que a gente creia na Bíblia como sendo, não é, um livro sagrado. Tem vários considerandos nesses dois capítulos. Mas interessante que ele faz esse considerando com uma ênfase muito grande. É como se ele estivesse entonando a voz e fortalecendo cada vez mais a ideia de que nós não podemos esquecer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que isso tem a ver com o tratamento, não é, desse vírus chamado pecado? Tem tudo a ver. Nós precisamos entender de que a cruz ela é essencial, não existe salvação sem cruz. E a cruz é fundamental para que nós possamos passar pelo processo de cura. Mas existe um elemento muito importante que é aliado à cruz, que é a figura do sacerdote, que é justamente o lugar onde esse sacerdote trabalha, chamado santuário. E é justamente a isso que Paulo está fazendo referência. Eu não sei se você já foi para algum lugar que as pessoas te ignoraram. Eu lembro de uma situação em que eu e minha esposa fomos num ambiente, numa reunião com várias pessoas. E naquele momento nós ficamos ali muito tempo, quem sabe ali umas 3 horas, e ninguém perguntou o nosso nome e de onde éramos. Era longe da nossa casa. E aquilo nos fez ficar assim bem chateados. E quando estávamos voltando para o nosso destino no carro, a minha esposa perguntou: você percebeu o que aconteceu? E eu não queria mencionar nada, fiquei quieto, e ela disse: você viu que ninguém perguntou o nosso nome, ninguém perguntou de onde a gente era? As pessoas nos desconsideraram. Eu digo para você, queridos, que é muito triste você ser desconsiderado. E o apóstolo Paulo ele está justamente fazendo apelo para que a gente considere o sumo sacerdote. Por quê? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, mostrou para Paulo que em algum momento da história, num longo período, as pessoas iam desconsiderar a figura de Jesus como sumo sacerdote. Agora, que importância tem isso no tratamento do pecado? É muito importante, porque Jesus é nosso Salvador e Ele morreu na cruz, e isso é fundamental para que a gente possa realmente ter a vida eterna. Mas nós precisamos entender que a salvação tem uma outra fase muito importante, que tem a ver com o santuário. E o santuário confirma a cruz. O santuário reforça a ideia de um Cristo Salvador. Mas agora, no santuário, Jesus, ele agora começa a assumir uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade do advogado, que está lá em 1 João, capítulo 2, verso 1. Que nós temos um advogado. Daniel 7 apresenta a mesma ideia do Filho do Homem que se coloca diante do Ancião de Dias para interceder por nós. Então, queridos, para que a gente possa ter o tratamento, nós precisamos entender as fases que nós temos para compreender o processo da salvação. A cruz, fundamental. A cruz é essencial. A cruz é justamente aonde nós recebemos a oportunidade da salvação. Mas o santuário é onde a cruz é confirmada. É lá no santuário que Jesus então traz todos os créditos para que nós possamos não só sermos perdoados, mas libertos e transformados um dia desse vírus terrível chamado pecado. Vamos tentar entender algumas coisas aí. Veja, o propósito dessa homilia, desse livro, entre aspas, desse sermão, é despertar cristãos que estão fracos, vacilantes. Esse é o propósito. E o tema de Hebreus, ele trabalha justamente as duas ideias. O Cristo, não é, o Cordeiro sacrificado que se assenta no trono como sumo sacerdote. Portanto, Hebreus apresenta as duas ideias. Apresenta Cristo como Cordeiro, mas apresenta também Cristo como sacerdote. Você pode ver no capítulo 8. Possivelmente esse livro foi escrito antes do ano 70. Os estudiosos creem que foi por volta do ano 63. Por quê? Porque no capítulo 8, verso 4, existe uma indicação de que ainda se fazia sacrifícios. E o templo, de acordo com a história, foi destruído no ano 70. Portanto, esse livro não poderia ter sido escrito depois do ano 70, mas sim antes do ano 70. Algumas curiosidades importantes para a gente entender. Agora, entendamos todo o processo da salvação. Jesus executa
Deus executa através de Jesus, não é? A divindade executa o plano da salvação na cruz. Mas existe algo muito importante para a gente entender. A cruz resolve o problema da culpa. Eu sou culpado, eu errei, eu deveria morrer e Jesus morre por mim. Agora, a cruz, ela faz a primeira parte do processo e o santuário ele vem para completar, que é justamente a ideia de nós podermos agora sermos libertos totalmente desse vírus, que aí vem justamente o tema dessa manhã, que é o tratamento. Vamos tentar entender algumas coisas, tá? Para que você possa compreender bem. Imagina que você pega um empréstimo e você está montando uma empresa. E você pega aí, quem sabe, R$1 milhão de empréstimo num banco qualquer. E aí você tem uma data para poder pagar o banco. E você usa esse dinheiro para montar a sua empresa, comprar um maquinário, montar, estruturar. E você imagina que em um período curto você vai conseguir saldar a dívida e devolver o dinheiro para o banco. Porque você vai agora produzir, vai vender o seu produto, e aí você vai então ter lucro e vai pagar. Essa é a ideia inicial. Só que o que acontece? Chega na data de saldar a dívida com o banco, o seu negócio não deu tão certo assim. A sua empresa não vendeu os produtos como você imaginava. E você agora fica apavorado. E você tem uma dívida enorme agora no banco, juros, e aí você resolve ir ao banco conversar com o gerente. E você vai ao gerente e você explica a situação. Olha, eu imaginei uma situação, imaginei que eu ia conseguir ter o dinheiro para devolver para o banco, mas agora eu não tenho. E nesse instante você entra em desespero e o gerente olha para você e diz assim, eu não tenho nada para fazer por você, eu não posso fazer mais nada, você precisa pagar a dívida. E ele vira as costas e você sai do banco triste. Isso era na parte da manhã, você vai até a empresa, não consegue trabalhar direito, naquele dia não consegue almoçar, já faz dias que você não consegue dormir. E o que acontece? Você fica desesperado ou desesperada. Muito bem. Antes do banco fechar, meia hora antes, você recebe uma ligação. Você olha na bina do seu celular do banco que você havia pego o empréstimo. Era o gerente. E o coração começa a disparar, você fica nervoso, nervosa, não sabe o que fazer agora, como que eu vou encarar essa situação, eu não tenho dinheiro para devolver. E aí o gerente diz assim, por favor, vem aqui no banco urgente, eu tenho uma notícia para você. Na realidade são duas notícias. E aí você sai correndo para o banco, chega no banco, e lá está o gerente na mesma mesa, no mesmo lugar, e você se assenta em frente à mesa e começa a conversar, e o gerente agora com uma fisionomia totalmente diferente. Mais leve, sorridente, e ele diz assim, eu tenho duas notícias muito importantes e excelentes para você. A primeira notícia é o seguinte, alguém que se diz seu amigo, veio aqui e pagou a dívida que você tinha com o banco. E aí você olha para ele e não consegue acreditar. Como assim? Quem foi? Era muito alto a dívida, não é possível. E o gerente então diz, não, foi isso que aconteceu. Imagina essa situação. Espero que você esteja acreditando aí do outro lado. E aí o que aconteceu? Você olha e diz assim, não, mas não como isso? Não, aconteceu, você não deve mais nada. E o gerente olha para você e diz assim, e tem uma segunda notícia. Essa pessoa depositou milhões na tua conta. Você está rindo aí do outro lado? Mas eu quero dizer para você que isso aconteceu com você. É isso mesmo. Você que está rindo aí. Essa história aconteceu com você. Eu contei essa ilustração para que você entenda mais ou menos o que é o plano da salvação. O plano da salvação é mais ou menos essa história. Eu e você devíamos uma quantidade enorme, Jesus veio e paga a dívida que era minha, morre no meu lugar. Mas não bastasse isso, Jesus no mesmo dia, lá no Calvário, que morreu por mim, é como se ele tivesse depositado inúmeros créditos no banco do céu, no santuário celestial. A Bíblia diz que existe um santuário celestial, Hebreus capítulo 8 apresenta isso de maneira muito clara. E aí entra a figura do sumo sacerdote. E é como se agora, além de eu não ter mais a dívida, eu aceito o sangue de Jesus no meu lugar, eu passo a ter agora também créditos no santuário celestial. E esses créditos vieram da conta de Jesus. É como se fosse feito um TED, um DOC, um depósito, uma transferência. E ele transfere agora para a minha conta. Só que tem um problema, tem muita gente que não usa esse crédito. E hoje eu quero falar justamente sobre os meios do tratamento que Deus nos dá, o caminho para a gente se curar desse pecado terrível. Tem muita gente que não usa. Então,
qual é o caminho? Existe um texto aí que vai ir para a tela, de 1 João capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Existe um outro texto de Atos capítulo 2, verso 38, que também é a chave para que a gente possa entender bem esse processo de restauração, de tratamento em relação ao vírus do pecado. E olha o que diz aí Atos capítulo 2, verso 38. E diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Olha aí o tratamento. E recebereis o dom do Espírito Santo. Você está entendendo? Quando você tem créditos no banco, você tem dinheiro no banco, o que você precisa para você usar esse dinheiro, para você sacar esse dinheiro? Você precisa de um cartão e você precisa de uma senha, se você quiser sacar o dinheiro no banco 24 horas ou no caixa eletrônico. Então imagine você que esses dois textos, eles representam o cartão e representam a senha. Então vamos pegar o exemplo da confissão. É como se a confissão, não é, dos pecados para Deus, não para homens, como diz 1 Timóteo 2,5, só existe um intercessor entre nós e Deus, é Jesus, não é homem, não é pastor, não é padre, não é ninguém, é de somente Jesus. É como se você agora então confessasse os seus pecados para Deus usando o cartão e você se arrependesse, e o arrependimento é como se fosse a senha. No momento em que você confessa, no momento que eu confesso e me arrependo, o que acontece? Eu recebo os créditos lá na conta do santuário celestial. Eu estou usando um exemplo, tá bom? É só para você tentar entender o que acontece. Por que Paulo está dizendo assim no capítulo 3, verso 1? Considerai atentamente o apóstolo da nossa confissão, Jesus. Por que ele faz essa ênfase? Não é? Por quê? Porque tem muita gente que tem créditos, muitos créditos no céu e não usa, porque não confessa os pecados e não se arrepende. Então, não tem outra maneira da gente ser curado desse pecado terrível, desse vírus terrível, a não ser através do arrependimento e da confissão. Então, no momento em que eu me arrependo e eu confesso os pecados, eu recebo esses créditos da conta de Jesus para a minha conta. É claro que isso aqui é uma ilustração. E aí o que acontece? Eu tenho a oportunidade de, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus, ter a oportunidade não só de ser liberto da culpa, porque eu sou o culpado, mas também eu tenho a oportunidade de ser restaurado por ocasião da volta de Jesus, conforme a Bíblia apresenta. Aqueles que estarão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e aqueles que morreram ressuscitarão incorruptíveis. É o que diz 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52. Então, queridos, nós precisamos entender esse processo. A cruz é fundamental, mas o santuário também. E é por isso que Paulo diz: considerai atentamente o sumo sacerdote, Jesus. Por quê? Porque cruz e santuário, eles se unem, eles se fundem. A cruz tem um papel fundamental, o santuário tem outro papel fundamental. E o plano da salvação é estabelecido nessas duas fases muito importantes. E quem é o centro? Jesus. Jesus morre por você e por mim na cruz do Calvário. Jesus é o nosso advogado diante de Deus Pai, que está julgando. Correto? Então, veja que coisa interessante. E Paulo foi inspirado por Deus para dizer assim: avisa o povo que vai chegar um momento que eles vão esquecer dessa outra fase, que é tão importante quanto a primeira. As duas são essenciais e é necessário arrependimento, é necessário confissão. Eu vou contar um outro exemplo para tentar ajustar aqui e fazer você entender melhor. Imagina que existem dois irmãos que são gêmeos, univitelinos. Sabe o que é univitelino? Aquele que nasce da mesma bolsa. Consequentemente, eles são quase iguais, são semelhantes. Rosto, jeito, fala, timbre de voz. Imagina dois irmãos univitelinos dessa maneira. Eles crescem, um se torna uma pessoa do bem, família bem ordenada, trabalhador, ajuda a comunidade, um bom cristão. E outro se torna um bandido, um ladrão de banco, um assaltante de banco. Muito bem, essa é uma ilustração para você tentar entender o que está acontecendo. Agora passa o tempo vai passando, né? E aí então aquele que assalta banco é preso. E ele vai para a cadeia. E fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E chega uma hora que ele não aguenta mais ver o sol quadrado. E ele quer sair, e ele manda uma mensagem para o seu irmão e faz uma proposta. Eu sei que isso é impossível,
Mas eu estou dando essa ilustração para você tentar entender. E ele diz assim, mano, eu não aguento mais ficar na cadeia. E eu gostaria que você ficasse no meu lugar pelo menos por um mês. E aí eu vou poder ficar um mês fora, vou desaparecer, e aí daí você vai me dar essa oportunidade de eu poder reviver um pouco. Eu sei que isso não é possível, mas imagina que fosse. E o irmão que é bondoso se compadece do irmão bandido e diz, tá bom, no dia da visita a gente troca de roupa e eu fico no teu lugar e você sai. E aí então, aquele que é do bem fica e o que é do mal sai. Eu vou te fazer uma pergunta. Aquele que saiu, ele deixou de ser mal? Eu parece que estou vendo você dizer que não, né? É isso mesmo. Ele continua sendo mal, mesmo estando longe da cadeia. O que Jesus fez com a gente foi mais ou menos isso. Quem é o bandido da história? Sou eu, é você, com todo respeito. Nós é que deveríamos estar presos, nós é que deveríamos estar pagando pelo pecado que cometemos. Mas Jesus, ele fica no nosso lugar e ele nos dá a oportunidade de sermos libertos do vírus do pecado. Mas esse tratamento só é possível se nós aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e aceitarmos também a intercessão de Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. É mais ou menos assim, a gente tem uma discussão, briga com a esposa, a panela voa, eu acho que isso não acontece na sua casa, né? Espero que não, mas vamos imaginar também. E aí o que acontece? Você se arrepende e aí antes de dormir você pede perdão para a esposa, pede perdão para Deus. Como se Jesus fosse diante de Deus Pai e dissesse, olha, Pai, pode colocar os créditos que eu depositei na conta dele na cruz do Calvário. Pode colocar, porque eu morri por ele. Ele não vale muita coisa, porque está sempre brigando, sempre discutindo. Estou falando se fosse eu, tá? Não fica nervoso aí, nervosa. Tá? E aí o que acontece? Jesus, ele vem e me dá a oportunidade de poder ser restaurado. Você percebe que coisa linda é isso? Jesus faz tudo para que você e eu não nos percamos. Querido, querida, não tem como a gente não amar esse Deus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus, ele cuida dos pormenores, dos detalhes. E quando o apóstolo Paulo, ele se refere a essa ênfase de nós não esquecermos o sumo sacerdote, é como se ele estivesse dizendo assim, Jesus já fez muito no passado na cruz, e Jesus continua trabalhando pela tua e pela minha salvação, portanto não ignorem ele. Eu estou falando para alguém que está ignorando o apelo de Jesus. No mesmo capítulo tem um chamado que diz assim, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi com o povo lá no deserto. É mais um considerando desse capítulo. Queridos, nós precisamos entender esse plano maravilhoso de salvação. A cruz é essencial, fundamental, e o santuário vem complementar. O santuário vem endossar o que Jesus fez na cruz. E no momento em que a gente pede perdão, a gente tem a oportunidade de receber então a restauração. Por que Jesus ensinou que nós devemos orar em nome dele? Você lembra isso? Lá nos evangelhos? Mateus capítulo 6 tem a oração modelo. E Jesus disse, não é? Quando orardes, orardes em meu nome. Por que ele disse isso? Por causa desse processo. Deus Pai é o juiz, ele é o intercessor. E nós só temos condição de chegar até Deus Pai graças ao sacrifício de Jesus na cruz e à intercessão dele no santuário celestial. E isso é fundamental. E não é à toa que Jesus disse, quando vocês vão falar com o Pai, falem em meu nome, porque eu é que vou interceder por vocês, é eu que vou colocar e pedir ao Pai que coloque os créditos que um dia eu depositei na conta do céu de vocês, na conta de vocês, porque somente assim vocês serão tratados, curados desse vírus terrível chamado pecado. Deus está nos chamando nessa manhã para nos arrependermos. Deus está te chamando para se arrepender, para confessar os pecados. Deus está nos chamando para que a gente possa aceitar a intercessão de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Paulo está clamando para cada um de nós. Filho, filha, acorde, não perca essa chance, não perca essa oportunidade. Eu estou te dando mais uma oportunidade. Os eventos finais estão acontecendo. Os sinais da volta de Jesus praticamente todos já aconteceram. O evangelho está se avançando, a pregação do evangelho está indo de uma forma como talvez não iria se não fosse por causa de algumas coisas que acontecem em nosso planeta. E eu não tenho dúvida que existem lugares especiais, conforme João 14, que Deus está preparando para cada um de nós.
E Jesus está como que alguém de braços abertos, dizendo: filho, filha, eu estou aguardando vocês, mas por favor, aceite o sacrifício na cruz, aceite a minha intercessão diante do Pai por vocês. Eu quero contar uma história para encerrar, que eu e minha família vivemos há muitos anos atrás. Nós fomos transferidos para uma cidade, e sempre que um pastor é transferido para uma cidade, ou qualquer pessoa que é transferida, você vai atrás, primeiramente, de uma casa. E, obviamente, que nós recebemos algumas informações, e recebemos a informação de um amigo que tinha feito uma casa, que ele morava e que havia saído, que era muito boa, e que ele poderia encaixar dentro daquilo que a gente podia pagar. E então fomos para a casa. Quando nós chegamos nessa cidade para ver a casa, nós vimos a casa, era uma casa maravilhosa. Nós nunca pensávamos que iríamos morar numa casa como aquela, um pátio muito bom, casa boa. E nós pensamos, é essa casa. Ele disse, olha, o valor que vocês podem pagar é o valor que eu vou cobrar de aluguel. Então estava dando tudo certo. Não tinha como dar errado. Fechamos o negócio, é essa casa. Vamos ficar nessa casa. A mudança veio. E aí então, a euforia, a alegria era muito grande. Na época, não é apenas com o filho mais velho. E aí então começamos a ajustar as coisas, cada coisa no seu devido lugar, os móveis e tal. O fato é de que estávamos felizes. Até a primeira noite naquela casa. Quando chegou por volta das 3 da manhã, daqui a pouco um barulho ensurdecedor começou a passar ali próximo, naquele bairro. Era um barulho terrível. Eu me acordei, minha esposa acordou e nós ficamos assustados. Até a mente, vir ao seu normal, nós percebemos que tinha alguma coisa errada, mas não conseguíamos identificar o que era. E aí percebemos que se tratava de um trem. O fato é que a gente não tinha visto, mas nós tínhamos alugado uma casa que tinha um trilho de trem bem atrás do pátio. Aí você imagina a situação. E todas as noites, por volta das 3 da manhã, o trem passava por ali e não bastasse isso, o maquinista parece que se pendurava, na sirene ali, e isso fazia com que a gente acordasse todas as madrugadas. Aquilo ali foi terrível. Eu vou dizer para vocês que nós ficamos várias noites sem dormir. Só que o tempo foi passando, não tinha como se mudar. Nós tínhamos que ficar ali pelo menos por um período de um ano. E aí então o que aconteceu? Passou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E eu vou dizer para você que a gente foi acostumando. E chegou um momento em que a gente não acordava mais. Aí eu te pergunto, o trem parou de passar? Não. O maquinista parou de acionar a sirene? Não, porque tinham vários cruzamentos. O fato é que o nosso ouvido, o nosso cérebro, acostumou com o barulho do trem. Assim é o pecado. Sabe que eu estava pregando esses dias próximo dessa cidade, e aí eu encontrei um dos maquinistas que trabalhava, e ele me disse, pastor, eu trabalhava nessa linha. E eu disse, descobri, era você o responsável, E aí brincamos. Mas eu quero dizer para você que o pecado é assim. O pecado é terrível. Você comete uma vez, você fica impactado, repete, já não fica tanto, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, até que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. João capítulo 16, verso 8 diz que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Ele está trabalhando com você e comigo, para que a gente possa usar o cartão e a senha, o arrependimento e a confissão. Jesus já fez de tudo e está trabalhando por nós, para que ninguém se perca e todos tenham a vida eterna. Agora, a pergunta é, você aceita o sacrifício de Jesus? Você aceita a intercessão de Jesus no santuário celestial? Você ama esse Deus a ponto de dizer, como Paulo disse, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? O apóstolo Paulo está como alguém desesperado. Considerem o sumo sacerdote. Por favor, entendam que a cruz é fundamental, mas existe um outro processo importante também que está acontecendo no santuário celestial. Considerem. Paulo está quase que clamando, não dá para ver a entonação de voz, mas fica claro nas palavras. Considerem o apóstolo, o sumo sacerdote Jesus Cristo. Jesus está trabalhando por você e por mim, morreu na cruz e agora intercede por nós diante do Pai. Você quer ver a face de Jesus? Você quer ver o rosto de Jesus um dia? A Bíblia nos diz que isso é possível, mas nós precisamos aceitar esse tratamento oferecido pelo céu. Eu vou convidar a Karen para que venha cantar agora.
E enquanto ela canta, eu vou estar orando por você e pedindo para que Deus toque no teu coração. E como nós fazemos sempre aqui, eu quero pedir que você tome uma decisão aí na sua casa. Se você quiser levantar a mão, levante. Se você quiser levantar na frente da TV, na frente do telefone, na frente do smartphone, seja lá do que for, computador, levante. Porque eu não vou saber aqui, ninguém que está aqui no programa vai saber, mas Deus vai saber. É importante a gente ter atitude diante do chamado de Deus. E às vezes o simples levantar traz uma alegria tremenda para Deus, porque está mostrando que você tem o desejo de ser transformado pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. Enquanto ela canta, eu vou estar orando para que você aceite o apelo de Deus. Ele diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Tem um telefone aí, que você pode colocar: eu quero estudar a Bíblia, eu quero me batizar, eu quero voltar para a igreja. E você pode entrar em contato. Nós temos um pastor Jesuel, que cuida desse telefone. E ele vai entrar em contato ou vai mandar para o seu pastor mais próximo, para que você possa ser atendido, seja de maneira virtual ou daqui a pouco, quando os cultos voltarem, numa visita. Mas Deus está te chamando para que eu e você possamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Se esse é seu desejo, enquanto a Karen canta, você vai ter oportunidade para isso. Já sabia o que eu iria enfrentar. Oh Pai, eu quero confessar meu sofrimento. Preciso tanto estar ao lado do Senhor, pois minha vida não tem sido um bom exemplo. Me ajude agora, me renova em teu amor. Perdido estou, sozinho eu sei que nada sou. Minha alma chora ao ouvir a tua voz. Quero voltar e sua face contemplar, sentir de novo tua mão ao meu redor, pois o teu sangue derramado lá na cruz me purifica, ressuscita o meu ser. Me entrego a ti, Senhor, escuta o meu clamor. Quero lembrar das vezes que me abraçava, quando cantava para eu poder dormir, sentir de novo a segurança de teus braços, em tua palavra novamente refletir, fechar meus olhos para buscar a tua face e o Santo Espírito que ronda o meu viver.
teu sangue derramado lá na cruz me purifica, ressuscita o meu ser. Me entrego a ti, Senhor. Escuta o meu clamor. Perdido estou, sozinho eu sei que nada sou. Minha alma chora ao ouvir a tua voz. Quero voltar e sua face contemplar, sentir de novo tua mão ao meu redor. Pois o teu sangue derramado lá na cruz me purifica, ressuscita o meu ser. Me entrego a ti, Senhor. Escuta o meu clamor. Me entrego a ti, Senhor. Escuta o meu clamor. Existe uma característica interessante em Hebreus. Hebreus tem 30 citações do Antigo Testamento. E existe também cerca de 70 referências do Antigo Testamento em Hebreus. Por que eu estou falando isso? Porque Hebreus confirma o Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento confirma o Antigo, porque é repleto de citações do Antigo Testamento, e foi por isso que Jesus disse em Mateus 5,17 que não veio destruir a lei, mas veio cumprir. É por isso que Paulo mesmo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus. Hebreus confirma o Antigo Testamento. 30 citações, 70 referências. Eu estou dizendo isso para ilustrar que o santuário confirma a cruz. O santuário, ele vem complementar, mas vem confirmar que o sangue de Jesus realmente é importante. E graças ao sangue de Jesus, você e eu podemos ter a redenção. Você e eu podemos ser transformados um dia pelo poder do nosso Deus bondoso e salvador. Deus está nos chamando nessa hora, querido amigo e amiga que está nos assistindo. Jesus está fazendo todo o esforço para que ninguém se perca, mas para que todos tenham a vida eterna. Pedro diz que ele não retarda a sua vinda como alguns estão acreditando, mas na realidade ele está simplesmente te dando oportunidade para que mais pessoas se arrependam. E você está tendo mais uma chance nessa manhã. Mais uma oportunidade para se arrepender, para confessar os pecados. Mais uma oportunidade para buscar esse Deus que morreu na cruz. O homem, Deus homem que morreu na cruz. O nosso Deus que intercede por nós e nos dá a oportunidade de restauração. Você está disposto a aceitar o sacrifício de Jesus? Esse é o momento de você entregar sua vida completamente. Esse é o momento de você entregar todo o seu ser a esse Criador e mantenedor. Eu quero orar com você nesse instante. E eu vou pedir para que Deus abençoe você. Para que Deus te dê paz. Para que Deus te dê segurança. E para que diante de tudo que estamos vivendo, você possa ser a pessoa mais otimista possível, porque você confia na promessa de um Deus que nos mantém. Vamos orar? Querido bom Pai, nesse instante eu quero entregar essa pessoa que está aí, necessitada de voltar para a igreja. Essa pessoa que está aí agora, entrando em contato com a Tua Palavra, através desse link que foi enviado por um vizinho e por um amigo. Eu quero interceder, Pai, por este pai, esse chefe de família que talvez perdeu o emprego. Eu quero interceder por essa mãe que está desesperada por causa do filho que está longe dos caminhos de Deus. Eu quero interceder por esse filho que não consegue se livrar das drogas. Pai, eu quero interceder também e pedir para que o Senhor abençoe essa pessoa que está desesperada por causa da depressão, por causa da solidão ou por causa de uma doença que está acometendo a sua vida. Pai, por favor, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário,
e através da intercessão de Jesus do santuário celestial nos perdoe, nos dê a oportunidade de restauração, nos dê a oportunidade de uma nova vida em Cristo Jesus. E assim como Paulo disse que nós devemos considerar o sumo sacerdote, o apóstolo Jesus Cristo, que nós possamos experimentar esse tratamento, essa cura em relação ao pecado em nossa vida. Abençoe a cada um. Faça com que possamos ter uma atitude e não apenas uma decisão. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.